Hoje nós vamos falar sobre as 30 obrigações dos empregadores. Mas antes, eu quero lhe pedir, na humildade, que você se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Aperte o sininho para receber as nossas notificações, dê um like e comente. Faça comentários e compartilhe com seus amigos. Isso você vai ajudar demais ao nosso projeto Advocacia na Veia. Vamos lá, vamos falar agora sobre as 30 obrigações dos empregadores. A primeira é registrar a CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social dos empregados. Registrar, além de assinar, tem que estar constando na carteira de trabalho os dados do empregador, como o nome da empresa, o CNPJ e o endereço completo, os dados do empregado, que é o nome completo, o cargo ou função que exerce e o valor do salário ou remuneração que será pago inicialmente. Também nessa anotação da CTPS, ao longo do contrato de trabalho, é fundamental, é imprescindível que você, enquanto empregador, registre as alterações dos salários, ou os aumentos, as promoções na função e também registre as férias concedidas. E ao final, na saída do empregador do desligamento, também assinar ou registrar a data do desligamento daquele empregado, claro, com a devida assinatura. A segunda obrigação de todo e qualquer empregador é o pagamento do salário mínimo fixado em lei. Mas atentar que o Supremo Tribunal Federal já validou a autorização do Congresso Nacional de esses reajustes anuais do valor do salário mínimo serem fixados por decreto presidencial. É assim por autorização do Congresso Nacional, validado, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas há 3 exceções em que é possível não se pagar o salário mínimo. Em casos de jovem aprendiz, também para os empregados que trabalham em regime parcial de trabalho e, embora não seja empregado, é bom registrar nos contratos de estagiário, para os estagiários. Nessas 3 hipóteses, é possível que as empresas, os empregadores, paguem menos que o salário mínimo. Bom, a terceira obrigação dos empregadores é respeitar a jornada normal de trabalho. Qual é a jornada normal de trabalho? Bom, aí há várias. Para os trabalhadores em geral, a Constituição Federal e a CLT diz que é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas para aqueles trabalhos em turnos ininterruptos de revezamento, aí a jornada normal é de 6 horas diárias. Ou seja, o que é turno de revezamento? É quando os empregados trabalham se revezando continuamente. Pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite. É quando a empresa, a sua atividade econômica não para durante 24 horas. Neste caso, o trabalhador, o horário normal de trabalho dele é de 6 horas diárias. Inclusive, está também previsto na Constituição Federal. A quarta obrigação do empregador é pagar o adicional de hora extra, de no mínimo 50%. Então, vamos lá, um trabalhador, o horário normal dele, vamos dizer que a maioria trabalha 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ele pode trabalhar até 2 horas extras por dia. E aí, se ele faz esse trabalho extraordinário, acima da jornada normal, cabe ao empregador pagar o adicional de horas extras de no mínimo 50%. É claro que esses horários e também os adicionais, eles mudam. Eu falo adicional de 50% no mínimo, mas um acordo, a convenção coletiva, pode prever um percentual maior. Para determinadas categorias profissionais, a lei já determina um percentual maior. Por exemplo, para o advogado. A jornada normal do advogado, empregado, registrado em carteira assinada, é de 4 horas diárias e 20 horas semanais. Agora, caso ele trabalhe horas extras, além dessa jornada normal, o adicional que ele recebe não é de 50%, é de 100%. Está previsto em lei federal específica. A quinta obrigação dos empregadores é manter o controle de ponto com jornada de trabalho fixada. Olha, você tem que ter, na organização da sua empresa, esse controle de ponto para
registrar, portanto, a jornada diária dos seus empregados. A sexta obrigação é conceder o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos dias de domingo. Então, é um dia de descanso, todo trabalhador tem direito, preferencialmente aos domingos. A sétima obrigação é a concessão de intervalos intrajornada e interjornada. Qual a diferença? O intervalo intrajornada é aquele que se para no meio do dia, no meio da jornada de um determinado dia de trabalho, para descanso e alimentação. A lei fala que, no mínimo, 1 hora de intervalo e, no máximo, 2 horas de intervalo. Esse é o intervalo intrajornada. Mas também há o intervalo interjornada, ou seja, de um dia para o outro, em que esse intervalo tem que ser respeitado de pelo menos 11 horas de intervalo, para a pessoa poder dormir e também cuidar dos seus afazeres pessoais. A oitava obrigação dos empregadores é conceder férias remuneradas. As férias, cada trabalhador tem direito após 12 meses de trabalho, e aí ele adquire, portanto, o período aquisitivo das férias, e o empregador tem mais 12 meses, é o período concessivo, para conceder férias a seu critério. O critério o momento, dentro desses 12 meses do período concessivo, a escolha é do empregador. Então ele pode, dentro do período dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, conceder férias aos seus empregados. Agora, ele tem que seguir algumas determinações legais. Uma delas, quando ele decidir conceder essas férias, ele tem que avisar, comunicar por escrito aos seus empregados com uma antecedência mínima de 30 dias, para que os empregados possam se organizar para entrar em férias, possam organizar a sua família, a sua vida para entrar em férias. A outra coisa é que ele tem que pagar essa remuneração com um acréscimo de 1/3, a remuneração normal que você paga no mês, com um acréscimo de mais 1/3, mas esse pagamento tem que ser feito até 2 dias antes do início do gozo das férias. Importante observar essas regrinhas que são fundamentais para que o empregador não tenha problema de multa, inclusive de pagamento em dobro das férias. A nona obrigação é pagar o 13º salário em 2 parcelas. Primeira parcela deve ser paga até o mês de novembro e a segunda parcela do 13º salário até o dia 20 de dezembro. A 10ª obrigação é pagar mensalmente o FGTS, que é o depósito de 8% na conta vinculada do FGTS. O que é FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo empregado registrado deve ter uma conta vinculada ao FGTS. E todo mês, os empregadores devem depositar 8% sobre o valor do salário que você paga aos seus empregados nessa conta vinculada ao FGTS. A 11ª obrigação é a concessão do Vale Transporte. Só ressaltando que o empregador pode descontar do salário do seu empregado em até 6%. É uma possibilidade. A 12ª obrigação é pagar o adicional noturno de 20% sobre o salário para o trabalho realizado entre 22 horas às 5 horas da manhã do dia subsequente. Então, entre 22 horas às 5 horas é considerado hora noturna. Como é mais prejudicial à saúde, existem alguns diferenciais. Um deles é pagar o adicional noturno de 20%. A 13ª obrigação é conceder a licença maternidade de 120 dias corridos. A 14ª, a concessão de licença paternidade de 5 dias corridos. A 15ª, vamos lá, estamos chegando na metade, é conceder aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, com no mínimo de 30 dias. Veja, você vai demitir sem justa causa um determinado empregado ou empregada, e aí neste caso, todo trabalhador, trabalhadora tem direito ao aviso prévio. Aí o empregador pode optar. Se o aviso prévio será trabalhado, olha, você vai continuar trabalhando aqui, mas eu já estou lhe pré-avisando, avisando com antecedência de 30 dias, que você daqui a 30 dias vai
vai ser demitido, vai ser desligado da empresa. Então, e esse aviso prévio tem que ser feito por escrito, esse aviso. Se você não quer que o seu empregado trabalhe durante o aviso prévio, você pode indenizar. Você pode fazer a demissão imediata e pagar 30 dias de trabalho, como se ele tivesse trabalhado mais 30 dias. Só que, ao invés de ele ficar trabalhando esses 30 dias na sua empresa, ele recebe um valor integral do seu salário, que é o chamado aviso prévio. Isso é no mínimo 30 dias, vai depender da proporcionalidade do tempo de serviço. A 16ª obrigação é pagar o seguro contra acidente de trabalho. Isso está previsto na Constituição e também na lei federal. Hoje se chama risco de ambiente do trabalho, risco ambiental do trabalho, RAT. E esse pagamento, que é um seguro para acidente de trabalho, varia de 1%, 2% ou 3%, a depender do grau de risco da atividade econômica. Quem vai dizer isso? E esses critérios de risco estão todos elencados nas normas regulamentadoras emitidas pelo Ministério do Trabalho. Agora existe um fator acidentário de prevenção, que na verdade é uma forma, um instrumento de incentivar que as empresas invistam em segurança e medicina do trabalho. Por exemplo, vamos supor que determinada empresa, ela, pela sua própria atividade econômica, ela exerce um risco alto de acidente de trabalho. Por exemplo, uma obra de um prédio. Mas se durante o ano se verificar que houve um baixo índice de acidente de trabalho, essa empresa será beneficiada com redução desse percentual até a metade. Por exemplo, se ele paga 3%, mas naquele ano houve uma redução considerável, houve poucos acidentes de trabalho, ele passa a pagar 1,5% sobre o valor da folha, e assim sucessivamente. Mas também a empresa em determinada empresa que tiver muito acidente de trabalho acima do normal, também esse percentual pode ser dobrado. Portanto, isso é chamado fator acidentário de prevenção. Bom, a outra obrigação dos empregadores, a obrigação trabalhista, é o fornecimento de proteção individual, de equipamento de proteção individual, que é chamado EPI. Ela está prevista na NR6, é norma de regulamentos, chama NR, né? Normas regulamentares, emitidas pelo Ministério do Trabalho. NR6 diz quais são as atividades que os empregados exercem, que são necessárias, são obrigatórias ao fornecimento de EPI. Por exemplo, um empregado que trabalha submetido a um ambiente de alto ruído, isso pode levar à surdez, os empregadores são obrigados a fornecer o EPI. O quê? Aquele instrumento auricular para vedar aquele ruído. Empregados que trabalhem com produtos químicos, é fundamental, é imprescindível que o empregador forneça luvas para o manuseio de produtos químicos. Empregados que trabalham, por exemplo, em canteiro de obras, aí você tem que estar protegido com óculos de proteção, com botas de segurança e com luvas, e assim sucessivamente. Então, EPI, equipamentos de proteção individual, em determinadas atividades, principalmente sobre aquelas que você trabalha em condições de risco, ou risco insalubre ou risco de periculosidade, é imprescindível que os empregadores forneçam os equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Isso é obrigatório. E também é obrigatório, preste atenção, que não só forneça, mas o empregador também tem a obrigação de treinar e capacitar o uso desses aparelhos e também fiscalizar o uso correto desses aparelhos. É um dever dos empregadores. E também é um dever dos empregados utilizar corretamente os aparelhos e se submeterem a esse treinamento, sob pena de demissão por justa causa. Ok? Então, a próxima obrigação, vamos lá. Inscrever os empregados no programa de integração social, ou seja, inscrever no PIS. A próxima obrigação, a 20ª obrigação, é pagar os primeiros dias de afastamento do empregado em decorrência de doença ou acidente. Ou seja, os empregadores
tem a obrigação de pagar os 15 primeiros dias. Supondo determinado empregado ou empregada se acidenta no trabalho ou contrai uma doença ocupacional, ele ou ela é afastado. Os 15 primeiros dias, quem paga são os empregadores. Do 16º dia em diante, quem vai pagar é o INSS, através do auxílio doença ou auxílio acidente. A 21ª obrigação é respeitar a estabilidade provisória dos empregados. Existem algumas estabilidades provisórias. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. É a estabilidade da gestante, que é de, por exemplo, quando ela tem ciência da sua gravidez, é a partir daí, até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade no emprego. A estabilidade do dirigente sindical, que é do registro da sua candidatura até 1 ano após o término do mandato. A estabilidade do cipeiro, aquele que é representante dos trabalhadores na CIPA, e assim sucessivamente. Tem várias outras, são 7 estabilidades provisórias. Depois eu vou gravar um vídeo só para tratar sobre isso, sobre a estabilidade provisória dos empregados. A 22ª é o pagamento em dia do salário mínimo, se você estiver pagando salário mínimo, ou do salário base, ou do piso de complexidade do trabalho, ou piso da categoria, ou remuneração. Que é isso? Eu explico já já. Não saia daí que eu vou explicar já já a diferença entre salário mínimo, salário base, piso de complexidade do trabalho, piso da categoria e remuneração. São coisas diferentes, mas todo empregador tem que pagar em dia. E o que é pagar em dia? É pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Ok? A 23ª obrigação de todo e qualquer empregador é recolher e repassar ao INSS as contribuições previdenciárias dos empregados. São 20% sobre o total das remunerações pagas. Essa é a obrigação do empregador, o encargo do empregador. Além dessas contribuições previdenciárias, o empregador tem o encargo do seguro contra acidente de trabalho, já falei aqui, e também o encargo do pagamento a terceiros, como o percentual que se dá para o Senai, o SESI, o SESC, o Sistema S. A 24ª obrigação, respeitar os acordos e convenções coletivas firmadas pelo sindicato da categoria. Acordo e convenção coletiva? Qual a diferença? Já já eu digo, não saia daí. Já tenho 2 pendências aí para falar com vocês, né? Bom, a 25ª obrigação é recolher e repassar para o sindicato a contribuição sindical anual. Sim, é o chamado imposto sindical, que antes da reforma trabalhista, esse imposto era obrigatório, depois passou a ser facultativo. Se os empregados autorizarem, a empresa deve recolher anualmente e repassar para o sindicato da determinada categoria dos seus empregados essa contribuição anual que se chama popularmente de imposto sindical. A 26ª obrigação dos empregadores é cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as famosas NRs. É preciso cumprir regularmente, senão estará sujeito a multas administrativas. A 27ª obrigação é implantar a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a chamada CIPA. Sim, mas isso quando for exigido por lei. E os critérios para essa implantação é que a empresa tenha mais de 20 empregados e que a sua atividade econômica tenha um razoável, um considerável risco de acidente para os seus empregados. A 28ª obrigação é pagar o adicional de periculosidade ou de insalubridade. Bom, isso também está na NR15, além de estar na lei e na Constituição. O adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário base dos seus empregados. Veja, salário base, não remuneração. Então está na hora de explicar essa questão de salário base, remuneração, salário mínimo, piso salarial,
piso de complexidade do trabalho. Vamos lá. Salário mínimo, já falei, é aquele salário, eu falei lá no início, fixado em lei, que hoje, autorizado pelo Congresso Nacional e validado pelo Supremo Tribunal Federal, ele é reajustado anualmente por decreto presidencial. E ele é unificado, ele vale para todo o Brasil. Salário mínimo. Mas existe o salário base. Em determinada categoria profissional, o salário base é o salário mínimo da categoria. Vamos lá, o salário mínimo do trabalhador em geral é R$ 1.300, agora vai passar para 1.400 e pouco, mas uma determinada categoria, em negociação com o sindicato, ou os sindicatos e a empresa, ou até mesmo uma lei específica, determina que o salário base, ou seja, o mínimo daquela categoria profissional, não é igual ao salário mínimo em geral, mas é R$ 1.600. Então, se eu faço parte de uma determinada categoria, vamos dar um exemplo aí, mecânico, eu sou mecânico, e a categoria profissional de mecânico, o mínimo que ele pode ganhar é de R$ 1.600 e não do salário mínimo em geral, que é de R$ 1.400. Então, o salário base é o salário mínimo da categoria. Então, se a lei prevê que o mínimo de um mecânico é R$ 1.600, então ele não pode receber menos que isso. Ou, se foi fruto de um acordo ou convenção coletiva, também estabelecer um piso de uma categoria. A outra coisa é piso de complexidade do trabalho. Isso aí, a lei, ela delegou para os estados. Todos os estados podem estabelecer, através de uma lei estadual, um piso de complexidade do trabalho para uma determinada categoria profissional, que é diferente do piso da categoria. Piso da categoria, ele se faz através de acordo ou convenção coletiva, ou de lei nacional, lei federal. Piso de complexidade do trabalho, ele se dá através de lei estadual para uma determinada categoria. E varia, por exemplo, o piso de complexidade do trabalho de uma determinada categoria em Sergipe, por ser editado por uma lei estadual, pode valer 2.000. Em Alagoas, essa mesma categoria pode valer 3.000, porque vai variar de estado para estado. Quem terá autonomia de fixar esse piso de complexidade do trabalho para uma determinada categoria é a lei estadual, ou seja, a autonomia é dos estados. E o piso da categoria, ela é feita através de acordo ou convenção coletiva ou através de uma lei federal. Muito bem, então falamos de salário mínimo, salário base, piso de complexidade do trabalho, piso de uma determinada categoria e agora falta falar de remuneração. Muita gente não sabe diferenciar, acha que é a mesma coisa, salário e remuneração. Não, salário é o salário base. Remuneração é um conjunto de verbas. É quando você, empregador ou empregadora, paga aos seus empregados, além do salário base, uma outra verba. Por exemplo, eu pago de salário base 2.000, mas ele faz horas extras, então eu pago mais o adicional de 50% de horas extras. Mas além dele trabalhar em horas extras, ele trabalha à noite, no período noturno, aquele período de 22 horas às 5 horas da manhã. Então eu também pago o adicional noturno de 20%. Mas ele trabalha em setor de risco, periculoso ou insalubre. Então, se for periculoso, eu pago 30% sobre o salário base. Se for insalubre, aí é sobre o salário mínimo. 40% em grau máximo, 20% em grau médio e 10% em grau mínimo. É o adicional de insalubridade. Então, somando tudo isso, salário base, adicional de hora extra, por exemplo, já compõe a remuneração. Aí se chama de remuneração. Remuneração é o todo, é o conjunto das verbas pagas e recebidas pelo empregado. Pagas pelo empregador e recebidas pelo empregado. Portanto, é o salário base somado ao que ele vem a receber em decorrência da sua função, das suas atividades, do seu trabalho extra, da sua condição de trabalho em risco, ou risco de salubridade, ou risco de periculosidade. A 29ª é fornecer creche e pré-escola gratuitas para os filhos e dependentes dos empregados até 5 anos de idade.
Isso também tem uma NR 23 que traça as diretrizes para a construção, manutenção e funcionamento dessas creches e pré-escolas no ambiente da empresa. Mas essa obrigação só se dá quando uma empresa tem mais de 30 empregadas maiores de 16 anos. Então, geralmente, as empresas, quando existe essa condição, elas, ao invés de construir uma creche ou uma pré-escola na empresa, ela estabelece um convênio, né, com creches próximas ao trabalho. Mas é um direito de todas as empregadas que trabalham em uma empresa com mais de 30 mulheres com maiores de 16 anos que tem essa creche para os seus filhos independentes, que é o chamado período de amamentação, que a Constituição prevê até 5 anos de idade. E, por último, qual é a última obrigação de todo e qualquer empregador, né, no contrato de trabalho? É pagar as verbas rescisórias. Quando há um desligamento daquele empregado, é preciso se pagar as verbas rescisórias. E aí essas verbas rescisórias variam a depender da motivação desse desligamento. Tem vários. Depois eu vou fazer um vídeo só tratando das espécies de rescisão do contrato de trabalho. Isso também é muito importante. Mas a título de exemplo, eu vou citar a mais comum, que é a demissão sem justa causa. Então, todo empregador tem o poder, tem o direito potestativo de demitir sem justa causa todo e qualquer empregado que não esteja em estabilidade provisória. Mas ele precisa pagar determinadas verbas. Quais são elas? O saldo de salário, as férias proporcionais, se tiverem férias vencidas também, as férias vencidas, o 13º proporcional e uma multa de 40% sobre o valor do FGTS depositado. Então, a única, vamos supor assim, compensação do empregado por não ter estabilidade no emprego, por a lei dar o direito potestativo ao empregador de demitir a qualquer hora, qualquer dia, sem qualquer motivo, seu empregado ou a sua empregada, é que ele receberá uma multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia. Então ele também demitido sem justa causa, embora não seja o empregador que pague, se ele tiver nos últimos 15 meses sido empregado em carteira assinada, ele também tem o direito ao seguro-desemprego. Mas eu deixei para o final para explicar a distinção entre acordo e convenção coletiva. Ambos são negociação coletiva. Só que o acordo coletivo é quando há um entendimento entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa, uma ou mais empresas. Então, faz um acordo coletivo, ele tem uma validade de no máximo 2 anos e aquele acordo faz lei entre as partes. Um acordo coletivo. A convenção coletiva abrange mais, porque é o entendimento entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Então, o sindicato que representa um conjunto de empresas, fechando um acordo com o sindicato dos trabalhadores, essas cláusulas desta convenção coletiva vão valer por, no máximo, 2 anos para todos os trabalhadores e para todas as empresas que os dois sindicatos representam. Quanto que num acordo coletivo, aquelas cláusulas do acordo coletivo só vai valer para os empregados das empresas que assinaram o acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores. Veja que o acordo coletivo restringe mais, enquanto a convenção coletiva alcança todos os empregadores, todas as empresas e todos os trabalhadores representados pelos seus respectivos sindicatos. Então, gente, os empregadores observando todas essas obrigações, cumprindo todas elas, evitam receber multas administrativas, muitas vezes pesadas, e também condenações na Justiça do Trabalho. Gente, é isso aí. Se você gostou, dê um like, compartilhe com os amigos, aperte o sininho para receber as notificações. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Isso você vai ajudar demais o crescimento e o fortalecimento do nosso projeto Advocacia na Veia. Advocacia, nossa paixão. Até o próximo podcast, até o próximo episódio, segunda-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Estamos juntos!